Olá, queridos. Carta de Paulo aos Gálatas. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor continua sendo bom com cada um de nós e o Senhor tem cuidado de nós, papai, em todo o tempo. Que o nosso entendimento esteja aberto, Deus, para tudo que o Senhor quer falar conosco. Nos ajuda, Deus, a meditar na Tua palavra, Deus, a amar as Tuas coisas, para que nós possamos receber, Deus, aquilo que o Senhor tem de melhor para cada um de nós. Abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs, cada aluno, Senhor, que o Senhor tem levantado durante esse tempo, para que a gente possa realmente praticar o dom que o Senhor deu para nós, papai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, vamos à introdução então. Provavelmente foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano de 48 e 50 depois de Cristo. Em Romanos descobrimos a nossa posição, já em Gálatas tomamos posição. O povo tornara-se volúvel e insatisfeito. Eu vou lançar depois no canal um material para você com as datas das cartas de Paulo, o local onde elas foram escritas, com os mapas, com imagens para você poder se deleitar nas coisas que o apóstolo Paulo deixou, os locais que ele frequentou, que ele visitou nas viagens, e você poder estudar e você poder ver isso também, ok? O crente já não está mais debaixo da lei. É o tema da carta. Mas é salvo pela fé em Jesus Cristo. Deus levantou Paulo como Moisés da igreja cristã, para livrar os cristãos da escravidão do pecado. A liberdade não é a independência da lei, é a independência dentro da lei. Olha lá capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo sabia quem o chamou. Eu friso isso todas as aulas sobre Paulo. Ele sabia qual era o ministério dele. Foi o Senhor que o chamou, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que o convocou. A admoestação de Paulo, no capítulo 3. A circuncisão era o rito inicial da religião judaica. Se um gentio quisesse tornar-se judeu, tinha de se observar a lei cerimonial. Cristo veio para ser o Salvador, e isso é inegociável, inconfundível, incomparável e maravilhoso demais. Olha o que João deixou escrito no Evangelho. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha a exortação de Paulo qual foi. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, maldito. Assim, como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Qual é o evangelho? Em Romanos, usamos o intelecto para nos apossarmos das grandes verdades do cristianismo. Em 1 Coríntios, estendemos a mão para alcançar os nossos privilégios em Cristo. Em 2 Coríntios, abrimos o coração para recebermos as consolações que nos pertencem. E, finalmente, em Gálatas, firmamos os pés na liberdade que Cristo nos dá. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Nessa carta, Paulo vai falar sobre o tempo que ele passou no deserto, o tempo que ele ficou aprendendo as coisas que ele sabia sobre Cristo, né, e falar das experiências dele. Então, uma coisa que ele sempre lutou contra era a circuncisão e a incircuncisão. As pessoas falavam sobre a circuncisão. Pedro, ele pregava para aqueles homens que, segundo ele, eram escolhidos por Deus, e Paulo veio pregar para aqueles que não eram, talvez, escolhidos por Deus. Mas Deus não faz distinção. Por isso Deus levantou Pedro e levantou Paulo também. E levantou você no meio dessa geração nossa hoje, para que você seja também esse pregador, esse atalaia, esse que vai trazer a mensagem da cruz para as pessoas que estão perdidas. E Paulo vem falar agora sobre a circuncisão e a incircuncisão.
sobre graça, sobre lei. Ele continua dizendo: a graça não pode começar até que a lei tenha provado que somos culpados. A justificação é o ato de Deus pelo qual ele não só nos perdoa, mas também nos atribui a justiça de Cristo. Deus justifica o pecador sem justificar o seu pecado. Ele nos dá uma justiça que não é nossa, mas de Cristo. Olha Gálatas capítulo 2. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. A morte do Senhor para nos deixar a salvação, para nos livrar da condenação eterna, trouxe sobre nós a graça de Deus. A exortação de Paulo nessa carta. Eles corriam um grande risco. É possível existir religião sem evangelho. A religião é o melhor que o homem pode fazer. O cristianismo é o melhor que Deus já fez em Cristo Jesus. Não mais a lei, e sim a graça. A lei trata do que somos e fazemos, enquanto a graça trata do que Cristo é e faz para nós. Olha lá no capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quando Paulo escreve Romanos, ele diz assim: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria o conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Crendo em Jesus. Os tribunais terrenos exigem que cumpramos as leis. O tribunal celestial demanda que tenhamos fé em Jesus Cristo. Aceitar com gratidão tudo aquilo que nós é oferecido de graça, totalmente de graça, irmãos. O inestimável dom do perdão dos pecados e a dádiva da presença do Espírito Santo em nós. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A justificação de Abraão, Paulo vai falar sobre isso, que gozava de alto conceito entre os homens por causa de sua vida reta, deve-se unicamente ao fato da decisão divina, porque diante de Deus ele era um pecador condenado, como todos nós somos. Abraão foi justificado pela fé, não pelas obras. Paulo deixa claro isso para nós. Somos filhos agora, amados. A lei revela o pecado, porém não o remove. A lei prova que todo homem é pecador por natureza e o conduz a Cristo. A lei de Deus é como bom professor que ensina as crianças a terem prazer nas coisas que antes detestavam. É, portanto, a fé que nos agrega à família de Deus e não nossas obras. Creia nisso, saiba disso e esteja consciente o tempo todo. Não são suas obras, é a sua fé em Jesus Cristo. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, porque quem de novo sofra as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. É nessa liberdade que Paulo dizia que sentia as dores de parto até que Cristo fosse formado em cada um deles. Você já orou por alguém e já sentiu essa dor, esse gemido inexprimível do Senhor através de você por alguém? Isso é muito bom, irmãos, porque você entende como é realmente para as pessoas entender quem é Jesus Cristo e você orar por elas, e você compartilhar do sentimento do Senhor. Paulo quer que seus leitores se apeguem à libertação pessoal da lei,
A graça, né? E não se esqueça das 3 setinhas que eu sempre digo. Para você, para as pessoas e para Deus. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sedes antes servos uns dos outros pelo amor. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Tudo que a carne pode te oferecer gera morte. O Espírito gera vida. Então essa luta constante nossa, com a nossa carne, com a nossa vontade, com o nosso querer, ela pode ser vencida somente pelo Espírito, amados. Olha só as obras da carne que o apóstolo deixa escrita para nós. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Fruto do Espírito. A vida egoísta nunca produzirá o fruto do Espírito. Olha Gálatas capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A inveja, amados, é terrível. Precisamos correr dessas coisas. Precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo para poder viver uma vida plena do Senhor Jesus. Se semearmos no Espírito, teremos uma colheita espiritual. E não é de se estranhar. Se semearmos na carne, colheremos fraqueza moral. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ele continua dizendo, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. A conclusão, amados, é uma das cartas que eu gosto particularmente dela por falar para nós sobre a graça. Mas nunca nós podemos esquecer que o pecado trouxe a morte para o homem. Mas não pelas nossas obras, mas pela graça nós podemos hoje ter a salvação em Jesus Cristo. E olha que interessante esse resumo. Aquilo que distingue a fé cristã de todas as outras é o favor imerecido de Cristo, ou seja, a graça. As marcas carregadas por um bom soldado precisam ser muitas vezes físicas, mas sem dúvida alguma precisam ser espirituais. Quando Paulo fala, eu carrego em mim as marcas de Cristo, ele está falando sobre isso. Não só as marcas físicas, mas as marcas espirituais. A lei mostra a nossa necessidade. A graça mostra a provisão de Deus para atender essa necessidade. A lei muitas vezes nos diz trabalhe por sua salvação, ou seja, faça. A graça nos revela que a salvação é gratuita. Feito, consumado. A fé nos leva a receber a salvação, confiando as obras nos mantém lutando para merecê-la. A carne torna-nos propensos ao pecado. O Espírito dá-nos vitória diária sobre ele. O mundo sugere força e egoísmo. A cruz significa amor e sacrifício. Você tem se empenhado para mortificar a sua carne? Eu te pergunto agora, o que é mais forte? A carne ou o Espírito? Não vou demorar muito para te responder, mas depende do que você alimenta mais. Se você tem sido cheio do Espírito, tem alimentado o seu Espírito, ele vai prevalecer sobre a sua carne. Mas se você tem se baseado nas coisas da carne, do mundo, para você poder viver a sua vida, infelizmente, a carne vai dominar sobre o Espírito. E olha a conclusão, o apóstolo, a saudação que o apóstolo deixa para nós. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo.
Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Aleluia! Que o Senhor te abençoe, que você tenha vivido mesmo um tempo de bênção do Senhor nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, quando você estiver escutando esse estudo, para que você possa realmente ser cheio da graça do Senhor. Amém? Então, não se esqueça de inscrever no canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo com alguém. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus Cristo, faça essa oração que eu deixo no final, para que você possa recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, para que você seja cheio da plenitude do Senhor. Que o Senhor te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.